Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, também pela nossa rede social Sete Lagoas Play, e estamos também pela TV Com BR, canal 28 da Sky e 28 da Oi TV. Lembrando que nosso programa na TV Com BR, via satélite para todo o país, é na sexta-feira às 8 horas da noite. Nós sempre temos dois programas durante a semana, um na segunda e outro na quarta, aqui pela TV Sete Lagoas, e um desses programas a gente exibe também na TV Com BR. Nosso programa sempre tem um apoio da Faculdade Promove e também da 5 Bits. Se você, que tem a sua empresa, está passando dificuldades aí nas suas vendas, não deixe de fazer o contato com a 5 Bits. Muita gente precisando do seu site, precisando aí de incrementar o seu e-commerce, Tá na hora, gente, não tem jeito. A partir de agora, o comércio online, ele chegou mesmo para ficar, Já tinha chegado, mas agora realmente você tem que fazer alguma coisa para você vender presencial e vender também online, Tá todo mundo agora com essa nova mania de comprar online, É muito bom realmente a gente receber as coisas em casa sem precisar de sair, É muito bom isso. Faça contato www.5bits.com.br. E nosso programa hoje é muito importante porque estamos falando de Sete Lagoas, da nossa querida cidade, com um projeto bacana sobre a nossa marca Sete Lagoas que está vindo aí, e nós vamos conversar com uma das pessoas responsáveis, também por esse processo todo, que já está conosco aqui, nossa colega Aline. Prazer. A Aline, eu tenho assistido muito ela aí pela rede social, Não fica quieta de jeito nenhum. Isso é muito bom. Prazer estar com você aqui, Aline. Muito obrigado, Santiago. Eu vi você dizendo aí da importância das pessoas, se preocuparem com a sua imagem, suas redes sociais, fazer o site, essa coisa toda. E é isso mesmo, as empresas hoje, quem não tiver ligado, não tiver essa preocupação com a comunicação, a parte mesmo de venda, de fazer virtual, vai ter muita dificuldade. Então todo mundo tem que ficar atento para isso, porque são os novos tempos e a gente não vai escapar disso aí não. Tem que investir. Eu vou contar uma historinha pequenininha aqui. Eu vim assistindo vídeos, acompanhando algumas coisas sobre ufologia, já desde alguns anos, E o ano passado, era o tal do ano, o mês de julho, é o dia D. Então, lá se falava que após aquela data, muita coisa iria mudar, principalmente na área digital, Olha aí. E realmente as coisas estão mudando. Eu não entendo muito bem, porque esse mundo de ufologia é cheio de coisas, Mas assim, o que a gente vem acompanhando é que, na verdade, tudo aquilo que estava pronto, Aline? Estava pronto ali para a gente executar, e às vezes a gente resistente daqui, dali, agora não, agora você tem que usar mesmo, você tem que usar o celular todo dia, você tem que... As suas redes sociais, você tem que responder, você tem que perder um tempo ali para fazer as postagens, para programar o que vai acontecer. E o pior é que não adianta a pessoa mais velha não querer participar, Porque você tem que mexer com várias coisas, por exemplo, com o seu banco, com seus documentos, Eu vi agora essa semana, finalmente, você já pode ir lá tirar o documento do seu carro, Só ir lá imprimir, quer dizer, ainda está errado, Porque você tem que ir lá imprimir, não precisava de imprimir, Você poderia usar, como já existe a carteira digital, você ter o documento digital, Mas assim, é uma evolução que agora não tem jeito, O Covid tem um lado negativo, mas tem algumas coisas positivas. E nessas coisas positivas aí, e já aproveitando para falar do nosso tema aqui, desde o ano de 2019, existe um grupo grande aqui em Sete Lagoas, que hoje eu estou representando essas pessoas aqui, vem discutindo sobre que cidade nós queremos, qual cidade nós queremos viver, Esse grupo tem um nome? Na verdade, ele começou com Conversos. Conversos é uma associação, na verdade não é uma associação formalizada, mas é um grupo dos grupos. Nesse grupo fazem parte todas as associações da cidade, todas que vocês puderem imaginar,
né, que foram convidados a participar, de OAB, Associação Comercial, Sindicomércio, grupos empresariais, as escolas, artistas, fotógrafos, tem pelo menos um representante de cada, Santa Helena Vale, Grupo Sinergia, Grupo Ação, Grupo Alvo, enfim. E esses grupos, né, se juntaram e começaram a discutir o que cidade a gente queria. Já que todos eram agentes, todas eram pessoas que de uma certa maneira trabalhavam por Sete Lagoas, por que não a gente se unir e fazer um trabalho único, né, que pudesse beneficiar e pensar, planejar sobre que cidade a gente quer viver? Não uma questão política de escolher um candidato, ou não era isso, era planejar a cidade, né? Nós que somos moradores, que somos os responsáveis pela cidade, que somos as pessoas que utilizam a cidade, que cidade a gente quer? Então, nessa discussão, a gente percebeu que o cidadão sete-lagoano, ele carecia de um amor, de uma identidade, de uma... Não é um amor, é de uma sensação de pertencimento. Eu moro numa cidade onde eu me orgulho da cidade, né? Onde eu sei falar das belezas naturais dessa cidade, eu sei dizer sobre as questões econômicas da cidade, eu me sinto parte da cidade. Então, baseado nesse sentimento de trazer essa reflexão para esse grupo, a gente percebeu que uma identidade visual, né, uma marca, era importante. Talvez fosse o primeiro passo para a gente pensar que cidade queremos, né, era conseguir identificar uma marca que fosse a cara da cidade. E aí, muito trabalho, muitos estudos. E eu vou falar com vocês uma coisa, eu sempre escuto alguém falando assim, por que não contratou, não fez um concurso interno, só em Sete Lagoas, para que as pessoas, os designers, as agências de comunicação pudessem participar. E isso também foi muito discutido na época, né? Todos os assuntos foram amplamente discutidos. Primeiro porque a gente não queria que essa marca fosse associada à prefeitura, nem à Câmara Municipal, nem a candidata a prefeito, nem a nenhum partido político. Então, não é uma marca de alguém, né? É uma marca da coletividade para Sete Lagoas. E aí, começamos a fazer vários workshops com esse próprio grupo, né? Tendo o Conversos como o centro deles, onde o Sebrae contratou uma empresa para trabalhar o Place Branding, porque esse estudo todo tem esse nome, Place Branding, que é a marca do lugar, né? Então, essa empresa é de Florianópolis, chama IDIT, é um instituto, e eles trouxeram vários exemplos de outras cidades, exemplo de Florianópolis mesmo, exemplo de Madrid, de Berlim, de Nova York, de outras cidades que tinham conseguido trabalhar essa identidade com uma marca. E assim, né, passando por vários processos de avaliação, de pesquisa, de discussão, a gente percebeu que era importante ter alguém de fora que nos desse esse olhar de fora, porque a gente, enquanto sete-lagoano, enquanto morador, das várias pesquisas que a gente fez, por exemplo, todo mundo reclamava dos buracos, né? O que você acha da sua cidade? Qual símbolo a sua cidade representa mais? Serra de Santa Helena, Lagoa Paulino foram os mais falados. Qual o problema Sete Lagoas tem que te incomoda mais? Os buracos. Então os buracos e aquilo ali foi, gente, não é só o buraco, né? É segurança. O buraco também. É mais embaixo. Dizem que estão tampando, né? Os buracos. Aí, mas quando veio essa empresa de fora, ocorreu uma coisa interessante, porque ela trouxe um olhar de fora. Ela falou assim, olha gente, os buracos nem são assim tanto, igual vocês falam. Vocês falam, isso incomoda muito mais a vocês do que quem vem como um turista para conhecer a cidade, né? A pessoa repara mais o atendimento, né? Num restaurante, numa loja, a gentileza das pessoas. Então começou a contar, a gente começou a observar tantas coisas positivas que tinham na cidade, o povo acolhedor, né? Aquela coisa do mineiro, de parar para conversar, de querer ajudar quem pergunta alguma coisa. E a gente estava deixando isso passar e focando no negativo, do buraco. Então, assim, a cidade... Porque o buraco, de certa forma, ele virou moda nas últimas eleições, né? Então, ele ficou
como se diz, né? Ele mesmo se propaga, né? Então ele ficou muito forte na cabeça do Sete Lagoano. Né? E aí, quer dizer, esqueceu-se várias qualidades, né? Várias qualidades, foi um resgate. Essa questão que você está falando eu acho muito importante, porque eu vi uma postagem na internet outro dia, a pessoa falou assim, quais os eventos de Sete Lagoas que não acontece mais, que você gostava, que você sente falta? Para você ver, eu na hora eu me lembrei do Carnassete, que, né, ao longo dos anos ele era tão forte que você vinha Carnassete assim, todo ano era quase que obrigatório aquilo, né? Era uma marca, né? Era tomada as proporções, era como o Carnaval de Belo Horizonte hoje, era, né? Sim. Era uma coisa... E nós perdemos, né? De graça, assim, perdeu de uma hora para outra. Né? Então essa questão que a gente foi percebendo nessas trocas todas, nessas, né, discussões, era que a gente tem muita coisa boa e a gente precisa valorizar isso tudo que a gente tem de bom, né? Essa característica do mineiro, essa coisa do pão de queijo, do fogão a lenha, tudo isso é riqueza, tudo isso é patrimônio, tudo isso é legado. Então assim, a gente é maior do que os problemas que acontecem, né, ali assado. A gente tem uma história de coisas relevantes que a gente quer resgatar. Então a escolha dessa marca, aí esse instituto, né, depois de várias, né, foi muito trabalho, foram muitos encontros, muitas reuniões, a gente montou várias personas, né, então tipo assim, fizemos uma reunião e falou, olha, quem é o público que frequenta Sete Lagoas? Então a gente tem o cidadão de Sete Lagoas, a gente tem as pessoas que são os turistas, a gente tem né, aquele turista que vem de Brasília, que passa aqui para dormir, a gente tem aquele turista de final de semana que é o seu parente, vem na sua casa, vem numa festa, né? A gente tem as pessoas que vêm para trabalhar, porque é muita gente que vem para trabalhar em função das empresas. Então a gente foi montando, né, com cada um desses públicos, que a gente chamou de persona, até que a gente chegasse no slogan, né, para Sete Lagoas, que é o Viva Sete Lagoas Vive. E tanto que as duas marcas, elas têm essa mesma identidade, né, porém com símbolos diferentes. Então o que está sendo votado agora, na verdade, são os dois símbolos. Porque o Viva Sete Lagoas Vive, ele já está definitivo, né? Ele, assim, ele foi aquele que todo mundo falou, ai, é isso mesmo, né? A gente tem que viver a cidade, a gente tem que acreditar nas coisas, porque a cidade é nossa, né? Ela não é de um prefeito, ela não é de um candidato, a cidade é nossa. Se eu jogo lixo no chão, é responsabilidade minha, né? Se tem um bueiro, se tem umas pessoas, né, que não respeitam isso e aquilo, o que eu, enquanto cidadão, posso fazer? O que eu, né, qual é a minha responsabilidade nisso aí? Né? Eu sou educada com as pessoas que eu encontro pelo caminho, eu atendo bem as pessoas que me solicitam alguma coisa. Então isso tudo é ser sete lagoano. E esse caminho, né, andou muito até que a gente chegasse então nessas duas marcas. E agora as eleições vão acontecer pelo site. Começou a eleição... São duas, né? São duas marcas. Duas opções. Do dia 15 de agosto até o dia 30, então até o final do mês, todo mundo pode votar, pode chamar a mãe, vizinhos, primos, a família toda, colocar todo mundo lá para votar. Mesmo que a pessoa olhe e fale assim, não gostei de nenhuma das duas, não me representa. Por que está fazendo assim? Por que está fazendo assado? Por que é essa cor ou não é a outra? Então tudo isso foi discutido, né? E às vezes é difícil a gente explicar tudo, mas no site também eles colocaram essa construção. Como que se chegou na primeira identidade, né? na primeira desenho de marca, como se chegou na segunda. Então sempre partiu daquela história do 7L. O 7L vira uma engrenagem, né? O outro 7L vira uma seta que aponta para cima, que aponta para o crescimento. A cor, né? Por que é uma cor laranja? Porque a gente precisava também dessa energia. Quando a gente fala em vida, né? Em viver, em ter alegria, em ter satisfação com aquilo que você tem uma cor que representa isso também. E essa cor é o laranja. E por incrível que pareça, o pessoal de Sete Lagoas, a maioria, né, que eu tenho visto ao longo dos anos, gosta muito de usar o azul, né? Gosta muito de usar o azul, exatamente. Isso também surgiu.
Ah, por que não é azul? Azul, né? ou verde? Azul ou verde. Porque isso é mais do mesmo, né? Isso, de uma certa maneira, já tem em muitos lugares. Já tem marcas de banco, usado muito, já tem né? o shopping, já tem empresas. Já é uma coisa que já existe. Vai continuar sendo bonito, vai continuar sendo bom, né? E o 7L que tem no calçadão da Lagoa Paulino, vai quebrar aquilo? Não, gente, não vai quebrar aquilo, não vai desmontar, né? Essas coisas, elas já fazem parte da cidade, né? Quando um dia precisar reformar e for mudar alguma coisa, beleza, né? E entre essas duas marcas, as que forem escolhidas, a gente vai ter a opção de usar. Mas a ideia é que né, o laranja, ele veio para simbolizar essa coisa da energia, da alegria, da pôr do sol na Serra de Santa Helena, né? Coisas que são laranja e dão vigor, né? E dão essa alegria de pertencer. Qual que é o site para a pessoa fazer a votação? Fazer a votação. É www.viva7lagoas.com.br e também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Viva Sete Lagoas. Viva Sete Lagoas, @Viva Sete Lagoas. E lá vocês vão ter, né, mais opções. O trabalho que esse instituto apresentou para a gente, ele contemplou a aplicação dessa marca, né, em várias mídias. Por exemplo, tem tanto no outdoor, quanto no camisa, quanto no placa. A empresa, quando ela vai fazer uma campanha dela, se ela quiser colocar aquela marquinha da cidade junto, para assinar, junto com a logomarca dela, ter a outra marca, sabe? Então vai ser uma coisa livre, de uso livre. Seguindo os padrões da logomarca, as pessoas vão poder utilizar como quiser. Quer fazer um adesivo, né? Eu quero fazer uma divulgação dizendo que a minha empresa é de Sete Lagoas, igual aquele pessoal colocava bandeirinha nas mangas de camisa. Pode colocar também o símbolo lá dessa nova imagem de Sete Lagoas. Eu acho muito importante esse movimento e assim, eu até acho mais importante do que a própria logomarca o movimento, né? Porque Sete Lagoas sempre é muito truncada em certas coisas e a gente percebe que aos poucos, né, vem trazendo pessoas do bem se unindo para modificar algumas coisas e isso começa a dar resultado aos poucos, né? Com essa logomarca eu acredito que seria como um carimbo, né? A gente tem dificuldades em várias áreas na cidade, mas assim, você falando sobre o pessoal de fora, eu assim, viajei e fui lá no futebol, né? Hoje o Brasil vive, né, uma situação muito diferente porque técnicos de fora estão vindo para cá e modificando, né? E os dois principais times, né, que o ano passado foi o Flamengo e o Santos, que tiveram os técnicos que fizeram um diferencial muito grande, né? E esse ano continua, né, não os mesmos, mas, né, trocaram de times e tal, e aumentou o número de técnicos de fora, e a gente percebendo, principalmente no meio da imprensa, a necessidade de que o Brasil, né, se adeque ao futebol que é jogado principalmente na Europa, né? Então, assim, eu percebo que às vezes a gente está aqui, né, você fazendo a sua parte, eu fazendo a minha, outro fazendo a dele e tal, e a gente tem muito aquele olhar nosso, né? Só que às vezes alguém que está lá de fora já passou por isso, né? O Caio, semana passada, ele na entrevista aqui, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi o seguinte, ele falou assim, gente, o Brasil é muito novo, nós só temos 500 anos. Você vai lá para a Europa, tem países que né, tem 1.500 anos, 1.800 anos. Então, assim, a gente tem que olhar para a gente também nesse sentido. Opa, o que eu posso aprender com o de fora? Né? Eu, por exemplo, todo ano eu vou, né, não falta um ano nenhum, né, no evento que é da minha área, que ele é mundial, e eu vou para me conhecer. Às vezes eu falo assim, não, esse equipamento aqui eu nunca vou usar. Mas eu sei que ele existe, eu sei o que as pessoas estão fazendo, como que está movimentando a minha área, né? E é importante isso, eu acho que isso precisava até de chegar um pouco mais forte, até ali meio que na prefeitura e na Câmara de Vereadores, para as pessoas abrirem um pouco a cabeça também, né? Porque nós, né, somos a 8ª economia do estado de Minas Gerais. Né? Eu acho que a gente poderia estar num patamar mais, né,
olhar por Sete Lagoas, né, que vocês estão tentando modificar ele, né, da gente mesmo que mora aqui, eu acho que ele é necessário, né, porque a gente, quando ama uma coisa, vibra com ela, você faz ela... Você quer fazer por onde, né? Por onde, né? É. E às vezes você chega para a pessoa e fala, não, Sete Lagoas, não dá não, Sete Lagoas. Entendeu? A pessoa tá chateada. Por quê? Porque não tem alguém defendendo a imagem, não tem alguém levando... Eu me lembro, eu não sei se foi no início do governo de Maroca, eu estou te falando que eu convivo muito com isso, né? Várias empresas pedindo para vir para Sete Lagoas. Né? Nós estávamos naquela época de muito investimento, de muita coisa acontecendo, e várias empresas, né? Veio o shopping, né? Outras empresas querendo vir também, tipo, aquele olhar por Sete Lagoas era né, diferente. Sete Lagoas é né? uma potência, Sete Lagoas é uma cidade E aí promissora. parece que de uma hora para outra deu uma modificada. Né? Não sei se você também percebe isso. E eu acho que isso vai muito do nosso próprio, da gente mesmo se enxergar, né? Até agora, fugindo um pouquinho, nas minhas entrevistas com os Sete Lagoanos pelo mundo, eu tenho visto muito isso. À medida que as pessoas contam a respeito do que elas vivem naquele país, a gente olha pra gente. E ali você enxerga, opa, então aqui é melhor, né? Ó, lá é melhor que com outra coisa. Mas como a gente tem coisa boa aqui. E isso eu percebi vendo os Sete Lagoanos contar da realidade deles na França, na Irlanda, no Canadá, onde fosse. Né? Se a gente tivesse só nós dois aqui comentando, a gente só ia ver os nossos mesmos problemas, a mesma situação. Vem alguém de fora e fala, não, mas lá acontece diferente. Teve uma pessoa que me contou um caso de tratamento para idoso e para grávida. Ele falou, olha, no Brasil, se tem uma grávida, todo mundo levanta e dá lugar para grávida, coisa simples, né? Educação. Educação. Não, lá não tem isso não. Ele mora na Alemanha, ele falou, não tem isso não. Não tem lugar para idoso, lugar para grávida. Ninguém dá nem isso, se você está grávida, se não está grávida. Aí a mulher dele veio em Sete Lagoas e o motorista do ônibus, eu sei que ele falou, olha, minha mulher está grávida vai no banheiro toda hora. Ela precisa ir ao banheiro. Aí o motorista avisou para todo mundo que estava lá, para os passageiros, falou, gente, temos uma grávida e eu vou esperar ela ir ao banheiro, ok? 5 minutinhos aí, conto com a atenção de todo mundo. A mulher ficou assim, no céu, ela falou, que país é esse? Que as pessoas tratam a gente bem, que respeitam as grávidas. E ela mora na Alemanha, um país de primeiro mundo, né? Super desenvolvido, lá eles não tinham essa gentileza. E a Alemanha eu assisto muito um canal alemão, eu não sei nada que fala, mas pelas imagens eu entendo. Eu tenho uma comparação também para fazer com relação ao trânsito. Teve uma época que eu estava indo muito em Brasília, e lá em Brasília, você chega naquela faixa, né? Você só faz assim, todo mundo para. Né? E eu lembro que eu estava trabalhando na Câmara e eles fizeram uma faixa ali, próximo ao prédio antigo, que era a Câmara, né? Na Lagoa. Eu quase fui atropelado lá. Na faixa? Na faixa. Eu, tipo assim, né? Todo pensando, não, isso aqui agora existe, né? Que eu vi a faixa lá, aqui agora também existe, todo mundo vai parar, que nada. O cara quase me pisa em cima de mim. Se eu não corresse, eu tinha pisado em cima de mim, ainda saiu me xingando ainda. Então, assim, coisas que a gente aprende lá fora, né? Que poderia fazer aqui também. Eu acho que nós estamos em busca disso, né? Acho que Sete Lagoas, eu tenho visto aí até o que está acontecendo na administração atual, né? A gente vê um esforço, né? O que os pré-candidatos estão falando também, né? Porque a gente sabe que existe sempre aquela promessa, né, na campanha. Mas a gente vê também quando o cara está pensando assim, opa, nós temos que fazer alguma coisa, gente. Né? Não é só prometer, não. Né? Então, assim, a gente vê os grupos se organizando, né, para disputar uma eleição e já pensando no que poderá acontecer no futuro. Né? Quer dizer, entendendo que nós precisamos do sucesso da administração para que outras coisas aconteçam, porque quando olha para trás parece que teve um atraso, né? E aí vendo também essa questão que você está relatando aqui, né, dos grupos que estão fazendo alguma coisa também, né? Ele tem dado bons exemplos para a gente o tempo todo, né? Muito. Essa questão desses grupos, né, se associarem dessa maneira, isso foi muito significativo. Eu percebi um salto grande em Sete Lagoas por causa deles.
E apesar de que a gente sempre envolve prefeitura e Câmara, porque eles também fazem parte, a gente faz um trabalho, né, isento, assim, não é um trabalho para a prefeitura, como eu disse, nem para a Câmara, né? Mas eles fazem parte, porque isso, lógico, a política faz parte da vida de todo mundo, né? Então tem lá os grupos empresariais, tem as associações, tem todo mundo que você puder imaginar e tem também representantes da prefeitura, representantes da Câmara Municipal, para que eles não pode passar despercebido isso, né? Na hora que vai construir um painel para colocar na entrada da cidade, um painel para colocar na Serra de Santa Helena para se tirar foto, eles têm que aprovar, tem que ter uma lei, né? Tudo tem que estar de acordo, então o trabalho é muito extenso. Mas o que a gente acha importante é quando você consegue pensar na coletividade, não só em você. Se eu fosse falar por mim, por Aline, né, talvez eu também falasse assim, não quero nenhuma dessas marcas, eu ia fazer uma terceira opção, uma quarta opção, uma quinta opção. Mas não sou só eu, né? Tem um conjunto, né, de pessoas que eu acredito, que eu respeito e que eu participei dessa construção. Eu sei que isso foi pensado, né? Então tem essas um passo opções, a passo, né, para até chegar na foi um logomarca. processo mesmo, um negócio não caiu do céu, né? Então tem um porquê ao longo de um tempo e chegou a essas duas opções. Então eu hoje, né, escolho a minha marca, já fiz a minha votação, já fui lá, já cliquei na minha preferida, vou torcer por ela. Mas eu também aceito as opiniões ao contrário, né? Eu aceito também, eu escuto quando as pessoas falam, não estou entendendo, né? Por quê? Mas se a marca tal, por que a cor tal, isso e aquilo. É assim mesmo, a democracia exige isso da gente também, né? Aceitar as opiniões em contrário. Mas nós sabemos que tem um propósito e que nós estamos trabalhando por ele. E você acha que após, né, essa marca, ela correndo em todos os cantos, né? Depois dela, o que você acha que acontece? Bom, aí a gente tem a forma de aplicação. Estou te perguntando, porque às vezes uma pessoa vai pensar assim, para que eu vou votar nisso? Isso vai servir para quê? Né? Eu acho que tem muita... acontece isso. Tá certo, isso mesmo. É só o primeiro passo a escolher a marca. Tem a aplicação dessa marca. Então, qual é a ideia? Tudo o que for fazer... Por exemplo, nós vamos divulgar Sete Lagoas como um destino turístico, nós vamos utilizar dessa marca e da forma dela de aplicação. Então tem uma cartela de cores, para cada situação é utilizada uma marca. Sete Lagoas está pleiteando determinada empresa que quer se instalar aqui. Então, essa marca tem um estudo, uma forma de apresentação da cidade, num determinados padrões, especificamente para aquele segmento, né, econômico, de desenvolvimento. Sete Lagoas tem projetos de educação pioneiros no Brasil. Vamos apresentar isso no mesmo padrão da marca, né, que foi pensada para a área de educação. E além de ser também, né, de poder ser utilizado também por qualquer empresa, né, que queira fazer a sua divulgação utilizando-se da marca. Então ela dizia, a minha empresa está em Sete Lagoas, né, ela poder fazer essa associação da marca da empresa dela com a marca nova da cidade. E a gente vai passar a vivenciar, né, a ver isso nas ruas, nos letreiros, pontos de ônibus, por exemplo. Tem o projeto de fazer em algumas praças, então assim, na entrada da cidade, aquela praça ali perto do Sul, de colocar o símbolo, né, num determinado local na Serra de Santa Helena, de ter o letreiro, né, na Marechal Castelo Branco também, de ter esse letreiro, Sete Lagoas Vive, e assim, isso vira uma coisa que as pessoas passam a parar para tirar foto, né? As pessoas passam a se relacionar com aqueles símbolos de uma maneira prazerosa, de uma maneira que dá orgulho. Como a gente vê quando a gente viaja e você chega na cidade, tem lá I love Nova York, você fala, tirar foto nessa placa aqui, né? Ou você vai para as praias do Nordeste, também tem muita cidade que tem sua identidade. Aquilo passa a ser um atrativo turístico, passa a divulgar a cidade espontaneamente, né, nas redes sociais de quem tirar fotos lá. Então, ele é um serviço que vai ser visto, né, e vai ser vivenciado pelas pessoas, até chegar nesse ponto que as pessoas também se sintam
orgulhosas, né, de morar na cidade, de saber que elas ajudaram a escolher essa marca. E chega num ponto também que a hora que a pessoa vê aquela logo ali, independente se seja na internet ou numa revista, é já minha sabe, cidade. minha cidade, né? Ou então o outro, né? Olha, essa cidade aí cidade bacana, né? Olha, eles têm uma marca, eles têm um lugar para tirar foto, né, turístico. Então, tudo isso é bom. E essa questão turística, ela é uma indústria maravilhosa, né? Assim que as coisas forem melhorando e a gente vai encontrando a maneira de sobreviver em tempos pós-Covid, e eu acredito nisso, e as pessoas já estão encontrando muitas maneiras criativas de fazerem as coisas, né? A gente vai poder vivenciar esse turismo em Sete Lagoas, né? Ô Aline, falando nisso, como é que você vê esse pós-pandemia aí? Você acha que as pessoas vão modificar a sua forma de viver? Você acha que vai ter, como em outras épocas, né? Aquele euforia, né? De querer fazer alguma coisa, querer, né, aproveitar o tempo que ele perdeu parado. Você acha que modifica a vida ou não? Você acha que a gente vai conviver com esse vírus? O que você está pensando? Eu acho que a gente já tem uns 5 meses que a gente está nessa restrição aí, e eu vejo que já passou a fase do terror. Já passou aquela fase que as pessoas ficavam perdidas sem saber para que lado que vai, o que eu vou fazer, né? Esse meio tempo, esses 5 meses, 6 meses, já deu para as pessoas perceberem aonde elas podem atuar, que criatividade elas vão utilizar para conseguir, né, fazer o seu negócio, para conseguir encontrar uma maneira de viver a vida. E eu não falo isso só em termos financeiros, porque às vezes nem é isso que é o mais importante. Às vezes a pessoa fica muito abalada emocionalmente, né? Mas ela percebe que não dá para ficar sentado chorando, ela vai encontrar uma maneira de caminhar, né? Fazer as coisas acontecerem. Sejam com os encontros virtuais mesmo, né? Seja tomando todas as precauções para poder encontrar com alguém, né? Para poder rever parentes. Mas exige da gente um esforço, e eu acho que a gente resiste ao esforço, né? A gente quer que as coisas continuem sendo fáceis, e não é fácil. A gente quer ser livre, livre. Não é fácil, vai exigir um esforço, a gente fica convivendo com esse incômodo de falar, eu tenho que andar de máscara? Tem que andar de máscara, né? Eu não posso ir num bar, não posso fazer festa? Não pode fazer festa, mas você pode juntar com um, né, ou com outro, você pode encontrar uma maneira de manda carta, as pessoas estão adorando receber bilhetes à mão. Igual a gente fazia antigamente. Eu sou da época que eu mandava carta à mão. Se fosse contar a história de carta a mim, vou ficar aqui um tempão. Mas eu acredito muito nisso, o ser humano é criativo, né? O brasileiro especialmente é criativo. Então a gente encontra... Eu tenho observado algumas coisas que eu acho que elas são determinantes, né? São as grandes empresas que adiaram seus eventos principais para a partir de julho do ano que vem, né? Julho de 2021. Então eu acredito que esse pessoal tem muita informação e eles devem, né, ter se planejado de uma forma a deixar a coisa passar e tal, né? Então eu acredito que lá para julho do ano que vem, a gente já deve ter no mínimo 2 a 3 vacinas já sacramentadas, né? Essa vacina e tal, já vão começar a distribuir, né? Já temos uma, né? Que as pessoas ainda não estão colocando aquela credibilidade que ela deve merecer, porque eles fizeram de uma forma meio escondida, né? Mas assim, a gente não sabe também, porque o russo não entrega o segredo dele assim para ninguém. Mas eu vi, isso é polêmico também, né, Santiago? Porque tem muito laboratório Johnson & Johnson, muito laboratório americano também desenvolvendo a vacina. Lógico. E aí, só que eu acho que, eu não acho que vai ser só esse vírus, e eu não acho que é só uma vacina, né? Eu acho que a gente começou a lidar com uma pandemia, que era algo que ninguém esperava. Então, daqui para frente, eu acredito que possam aparecer outros tipos de vírus ou de situação que a gente tem que se proteger novamente, né? Ficar se resguardando.
E o negócio é ir para o outro lado, quer dizer, o que eu posso fazer para ter saúde, para reforçar o meu sistema imunológico, né? A minha sanidade mental. Parece que é um chamado mesmo, né? Um chamado. Se cuide, né? Se cuide, mude a forma de viver. Vocês estão muito soltos demais, vocês estão muito estressados demais, aflito, ansioso. E aí parece que agora não tem jeito, tem que mudar mesmo, né? Porque, como você diz, nós vivemos esses 5 meses aí com um certo terror, né? Aí agora começa a desprender um pouquinho, mas você não pode chegar no 100%, né? Você tem que estar sempre atento, né? E algumas coisas que eu acho que vai mudar de comportamento também da sociedade, né? Você não vai... A sociedade não vai aceitar certos grupos de pessoas fazendo muita bagunça, sendo que os outros estão se cuidando. Exatamente. Né? Então nesse ponto aí aumenta a responsabilidade do cidadão, né? E aí, assim, eu acho que até nos negócios, né, vai haver também um pouco mais de cautela. A preocupação com o meio ambiente, né? Eu tenho visto muita gente não querendo comer carne, pessoas que naturalmente, não é porque virou vegano de uma hora para outra, mas é que começa a ter um outro hábito de consumo, né? De falar, eu acho que a gente sobrevive sem carne, né? Eu posso comer uma vez ou outra, mas não precisa ser aquela coisa, né, tão regular assim. Eu acho que vão surgindo esses novos hábitos. Muita gente querendo deixar as capitais e voltar para o interior. Para o interior, valorizar a vida no campo, né, na roça. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu mudaria para a praia. Meu sonho. Mas vou ficar por aqui por enquanto. Por enquanto. Deixa a pandemia passar. Porque lá também deve ter coronavírus. Com certeza. Com certeza. Mas assim, você acha que após a votação, né, qual que é o tempo determinado para anunciar qual que mostrar essa logo para as pessoas? Você já disse que é no aniversário da cidade. Isso. E até a questão, por exemplo, financeira. Quem banca tudo isso? Essa campanha, ela teve a colaboração de todas as entidades que fazem parte desses grupos. Então, foi feito muito de doação. As pessoas são todas voluntárias, né? Eu sou voluntária, todos os outros dirigentes, todas as pessoas que vocês verem postando nas redes sociais foram convidados, são voluntários, pessoas que tiveram amor pela causa. E nós conseguimos o apoio de algumas empresas que patrocinaram. Então, o Cicobi patrocinou, a Turi patrocinou, os grupos empresariais Alvo. Eu não vou lembrar... São muitos, né? São muitos, né? A agência Wake também colaborou, o grupo Y também patrocinou. A gente fez umas camisas. Cicobi. Cicobi eu falei. A gente fez umas camisas, então essas camisas também teve uma doação das empresas que confeccionam camisas. Tipo assim, o Laerte deu tantas camisas, a outra empresa, Companhia 3, deu tantas camisas. E assim, para não ficar caro para uma pessoa só, várias empresas se uniram para patrocinar um pouco. E as coisas vão se multiplicando, gente. No fundo, quando a gente quer, a gente faz acontecer, né? Não é a questão financeira que está movendo essa engrenagem. São as pessoas que estão fazendo a engrenagem, né, resolver o que precisa, andar. Né? Então, a eleição vai ser até o dia 30 de agosto. E no aniversário da cidade, já vai ter essa divulgação de qual foi a marca escolhida. E a gente já tem também um compromisso de que os letreiros, né, que serão construídos, eles vão seguir essa linha do que for votado. Tá, mas aí uma preocupação com relação à prefeitura. O que foi negociado com a prefeitura para que a prefeitura, a partir desse momento também, ela use essa logomarca? Porque é importante, né? Não, e a gente está num momento de eleição, né? Esse ano tem eleição, tanto na Câmara quanto na Prefeitura. Então, foi feita uma apresentação, o grupo foi até o prefeito, fez uma apresentação do projeto, dizendo que existia esse projeto, que existiam essas marcas, que a população ia votar e que, se o município fosse construir alguma coisa, fosse, né, realizar alguma coisa, que ele obedecesse, seguisse isso que a população estava elegendo, seguisse esse estudo que tinha feito de marca, porque eles já estavam, né, sabendo que ela estava presente. Então, assim, utilize aquilo que
respeite o trabalho que foi feito, né, e dê sequência a ele. Isso foi feito um acordo, né, uma apresentação, tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara, na mesma performance, né? Olha, existe um estudo, existe um grupo, chegamos nessa marca, nessas opções de marca, se vocês forem produzir alguma coisa, por favor, que sigam essa marca para dar sentido, né? Continuar dando sentido ao tudo que foi feito. Porque a Prefeitura, afinal de contas, ela é parte, né, desse grupo, ela também fez parte dessa discussão. Então todo mundo junto, né? Apesar de que a gente não tem nenhum vínculo com o prefeito, né? Nem o próximo prefeito que entrar. A gente quer só que essa marca seja perene. Mas aí tem que ter um raciocínio lógico, porque toda administração ela tem lá a sua logomarca, né? E uma frase que eles usam, né? E provavelmente a prefeitura vai querer usar isso junto. Pois é, mas isso também foi outra coisa discutida. Não é uma marca da prefeitura. Mas ela pode usar. Ela não é uma marca tipo da assim, administração. Diga o seguinte, ela pode usar ali em algum evento que vai fazer, ela pode colocar a marca. Mas não junto com a dela? Ela não é uma marca da administração. Então isso ficou claro, né? Nós não estamos aqui trabalhando por uma marca da administração, não faz sentido, né? Então é uma marca para a cidade. A prefeitura está fazendo uma marca para a cidade, ok. Mas no caso a prefeitura está fazendo um evento, ela seria obrigada a colocar essa marca. Sim, mas não associada ao prefeito, entendeu? Porque se o prefeito que está aqui sai, então aquela marca não vai valer. Não, a marca vai continuar valendo, né? Ano que vem, se for o mesmo prefeito ou se for outro, a marca não tem nada a ver com isso, né? Ela é uma marca da cidade. Mas aí então vai ser automático, né? Ele está fazendo um evento, ele coloca a marca por ali no evento. Ele pode colocar, com certeza. A prefeitura está fazendo um festival de inverno, por exemplo, né? Olha, nós temos opção aqui de marca para essa situação cultural, né? A cor é aquela, a marca obedece esse padrão. Então, ligados à cultura, você pode utilizar essa marca. Isso já está pronto, já está pensado. E conversado. O engraçado é porque a gente associa tanto a marca da administração como uma marca da cidade que fica confuso, né? Fica. E o que a gente quer é exatamente mostrar, olha, a marca da administração não tem nada a ver com isso, né? Ela é sua, se você guarde ela, faça bom uso dela em algum outro lugar. Mas a marca da cidade, ela independe do candidato ou do partido político. E ela vai ser utilizada em outras situações também por outras empresas, por outras instituições, né? Ao passo que uma marca de uma administração municipal nunca seria utilizada por uma instituição. Né? Agora, você que está atuando nesses grupos todos, né? Está pelo menos circulando entre eles. Como é que você vê Sete Lagoas nesses próximos anos, em termos de negócios, né, até nesse fortalecimento do turismo? Você acha que a cidade está no caminho certo? Você acha que, independente da administração, a gente pode ter uma evolução? Eu acredito muito nisso, porque eu faço parte, por exemplo, do grupo das mulheres empreendedoras na Associação Comercial, o Grupo Sinergia, que é um grupo de empresas multissetoriais, o Santa Helena Vale, que é um grupo de pequenas empresas, de startups ligadas à inovação. Todos têm essa coisa em comum, né? De querer construir uma cidade melhor e de querer ter um protagonismo diferente naquela história. Então, eu vejo com muito mais responsabilidade, sabe? Eu acho que as pessoas estão trazendo para si mais essa responsabilidade de fazer a diferença na vida da cidade, né? E não esperar que alguém vá lá e faça. Por isso que esse grupo deu tão certo, porque os resultados vieram rápidos, porque não tinha amarras, né? Não tinha nada, falou, eu tenho que esperar o fulano de tal, eu tenho que esperar a prefeitura, não tem que esperar ninguém. Tem que esperar a votação, aprovar um projeto tal. Vamos lá e vamos fazer, vamos procurar quem faça, vamos encontrar um patrocinador, vamos não sei o quê, né? E assim as coisas vão se multiplicando. E se cada um faz a diferença dentro da sua própria família, chega e fala, gente, a cidade tem uma história de uma marca aí que é para votar, é uma marca perene da cidade e tal. Vamos votar, né? Aquilo vai convencendo as pessoas também de que a cidade é de cada um, né? É verdade. Eu tenho um sonho aí, né, há já um bom tempo,
que seria a construção do centro de convenções, né? Mas ele parece que passa um pouco também pela questão política. Eu acho que seria aí o início de uma virada, né? Se a gente pudesse ter esse centro de convenções na cidade, porque nós estamos aqui bem pertinho do aeroporto, né? E Belo Horizonte já está um pouco saturado, então a gente poderia trazer para Sete Lagoas grandes eventos, né? Porque os eventos existem, né? Eles existem, eles não vão parar. Que seja aqui, que seja em Belo Horizonte, que seja numa outra cidade grande de Minas Gerais, que seja em São Paulo, os eventos vão acontecer, né? E nós temos aqui uma estrutura bacana, né? Que já daria, porque antes a gente não tinha rede hoteleira, agora a gente tem, né? E com o centro de convenções próximo ao aeroporto, a gente traria muito turista para cá. Mas tem um outro tipo de turismo que não é só esse, sabe? Esse empresarial. Esse turismo do rural, ele é muito forte também e às vezes a gente passa despercebido, né? Se você observar que todo final de semana vem gente que vai para o sítio, para a fazenda, para casa de campo, para não sei onde. Então isso também é um turismo. Só que a gente às vezes não vê aonde está o comercial desse negócio. Mas ele existe, né? Muito grande. Esses eventos grandes, de grandes aglomerações, eu acho que também não é... Nós não vamos pensar nisso tão cedo, sabe? Mas um centro de convenções virtual, uma estrutura com equipamento, com isso, com aquilo, aí sim, né? Como a gente vê os drive-ins, né? Agora os eventos são em drive-in, todo mundo estacionado, cada um no seu quadrado lá. Não é a mesma coisa, mas é o que tem para fazer. É verdade, né? Cada um vai encontrando um jeito, né? Mas assim, quando eu fui à Foz do Iguaçu, eu fiquei pensando, gente, já pensou se o cara chegasse em Sete Lagoas e fosse conhecer como que se produz cerveja, como que se produz o veículo, né? Então, quer dizer... Tudo isso é turismo. Tudo isso é turismo, só que a gente não tem aquela coisa organizada, né, do guia, de levar as pessoas no lugar, as empresas prontas para receber, né? Então, assim, eu acho que a gente pode evoluir nesse sentido. Nesse ponto aí, eu digo que o Grupo AI está muito bem estruturado, sabe? O Grupo AI é uma associação de hotéis e pousadas, né, de Sete Lagoas e região, Circuito das Grutas. Então, tudo isso também é avaliado por eles, né? Esses vários destinos turísticos, essas possibilidades que existem, né? Seja com algum motivo de esporte, como teve o Engenharias aqui ano passado, 8.000 pessoas na cidade, lotou hotel, lotou tudo quanto é lugar que você puder imaginar. Bateu o recorde. Todos os... você chegava para almoçar, tudo com fila, qualquer botiquinho que você ia para almoçar estava lotado. Então, isso é um turismo também que a gente pode ficar atento, né? Sete Lagoas, por ser próximo a Belo Horizonte, ela atrai esse turismo também, de gente que vem para passar um final de semana, que vem por um motivo assim, né? Um casamento, uma festa, um campeonato. E a gente saber que, né, nós já somos assim, nós já temos essa habilidade turística, né? É apropriar dela, falar. Verdade. Se puder voltar ao Carnacete é bom. Eu nem sei se eu vou, mas eu acho legal. Também ia gostar. Eu quero te agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite, né? E nós vamos estar aqui torcendo, né? Eu também vou votar. Vote lá. Viu? Vou votar. Olha, gente, é importante, né, a sua participação, porque somos nós, né, que fazemos a cidade acontecer. Então é importante o nosso palpite. Se você não ganhar, né, pelo menos você participou. Participou. Né? E, Santiago, em nome do grupo, né, Viva Sete Lagoas, eu quero agradecer a gentileza, né, de poder ter falado desse projeto aqui, dizer que eu represento nesse momento, eu estou falando em nome desse grupo. Então, o que a gente quer é que a população, quanto mais pessoas puder participar e votar, melhor, né, mais popularidade a gente vai ter para essa marca. Então, por favor, quem puder, acesse o www.vivasetelagoas.com.br ou nas redes sociais o @Viva7Lagoas. Isso aí. Quero te agradecer de novo e dizer que a gente está aqui de portas abertas para divulgar qualquer coisa boa de Sete Lagoas. Né? Eu que agradeço. Com Covid e tudo, nós estamos aqui, não paramos aqui, não. Isso mesmo. Né? Nossa máscara. Isso aí. E agradecer a você também, nós estamos sem máscara aqui, gente, mas estamos distantes, né?
E em breve a gente vai ter aqui mais informação sobre esse projeto todo e até outros projetos interessantes que tem na cidade. A gente vai estar procurando falar sobre eles aqui no nosso programa, uma vez que, né, as entrevistas com os pré-candidatos a gente teve que encerrar, e agora a gente vai abrir aí o leque das nossas entrevistas aqui para vários assuntos locais, tá? Um abraço e muito obrigado para você que acompanhou mais um Santiago Entrevista.